Queridas almas, bom estarmos juntos. Vamos falar de um assunto que já não deveria nem mais ser ventilado na atual civilização terrena. Entretanto, ele está por aí em grande escala. Embora muitos confundam, embora muitos tentam dizer não, não é isso, é aquilo, mas é uma situação que encontramos, posso dizer, diariamente na nossa civilização. Nós vamos abordar este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 9, Instruções dos Espíritos, a vingança. Mas vingança, Quaresma, ainda existe? Não existe pouca, existe muita. Existe muita e muitas vezes tentando fazer com que ela fique escondida. Mas não adianta, ela aparece. E nós podemos verificar isso de uma forma muito abrangente na nossa humanidade atual. Olha as características e a forma de ação dos nossos governantes. Observem as atitudes dos nossos senadores e deputados em Brasília, ou aqueles que trabalham no Estado mesmo, os deputados estaduais. É uma situação muito difícil. E como se não bastasse esse caminho, nós verificamos as atitudes entre os casais, entre os grupos familiares, que tudo isso já deveria estar extinto da nossa civilização. Afinal, nós estamos no ápice da transição planetária. E o ápice da transição planetária é realmente um estágio no qual o planeta se encontra para entrar na regeneração. E não é difícil verificar isto, porque Emmanuel, Joana, Bezerra, tantos outros espíritos já falaram a respeito disto. Emmanuel, inclusive, nos disse que estaríamos em regeneração plena na década de 2060. Falta muito pouco, pois não? Da mesma forma, também nos falou a respeito de Valdo Franco, por orientações espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter atitudes diferenciadas. Principalmente nós, espíritas. E olha que eu encontro espíritas que estão ainda abraçando esses problemas por desconhecimento. Ainda ontem mesmo conversávamos com um irmão nosso e ele nos falava dos seus momentos familiares. Ele nos falava dos seus momentos familiares e nos dissertava sobre confusões entre ele e a sua esposa, né? E nós verificávamos que na atitude dele e nas palavras dele havia um reflexo da vingança. Porque ela fez isso, eu vou fazer aquilo. Porque ela fez dessa maneira, então eu vou fazer desse jeito. Ela vai ver o que vai acontecer. Pelo amor de Deus, isso é desconhecer o Evangelho. Isso é desconhecer a vida. Isso é desconhecer reencarnação. E afinal, o espírita não pode desconhecer o que seja reencarnação. Até porque ele já reencarnou N vezes. Aliás, todos nós. Mas o desconhecimento de um planejamento reencarnatório, o desconhecimento
do porquê você reencarnou neste ambiente, nesta ambientação reencarnatória. O desconhecimento de quem é tua esposa, quem são teus filhos, é um problema muito sério. Sim, porque tudo isso passa por um planejamento reencarnatório. E em um planejamento reencarnatório, fica tudo previsto. E fica tudo previsto para que entre esses espíritos que vão participar do grupo familiar, haja um alinhamento no sentido ascensional da paz, da fraternidade. Afinal de contas, onde nos encontramos? Nos encontramos num período para que possamos nos aperfeiçoar. Não é verdade? Dissipar a ignorância. E por que, então, espíritas desconhecem esses fatos? Sim, porque o que falava comigo era espírita. Ou pelo menos se diz espírita. Isso, sinceramente, chega a me chocar. Afinal de contas, não estamos mais em um momento de aceitarmos determinadas coisas. Realmente temos que ir de encontro e mostrar a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Vingança é coisa realmente muito primitiva e ainda reina na nossa civilização. Como pode? Não é verdade? Já deveria estar sendo dissipada. Mas a gente encontra isso todo dia nos jornais, na TV. Quantos feminicídios você observa por dia nos jornais da TV? Pois é. E aconteceu por quê? Vingança. Ela não me quer mais, então eu vou matá-la. Ele não me quer mais, então ele vai ver só o que vai lhe acontecer. Que é isto? O que é isto? Primeiro, que deveriam compreender por que ficaram juntos. E segundo, que deveriam compreender que o perdão tem que ser dado até ao inimigo. Assim falou Jesus. Então, sabe, esse processo vingativo é um processo que está ainda impregnado por demais em nossa civilização. São muitos aqueles que vivem armazenando e diluindo em si próprio esse sentimento sem vergonha, esse sentimento que nada vale, esse sentimento inferior, primitivo, e é preciso abandoná-lo. Porque o sentimento de vingança não armazena simplesmente vingança. Ele armazena falsidade, hipocrisia, baixeza. É um sentimento sorrateiro, indevido, falso demais. Você lidar com alguém que tem esse sentimento à flor dos ânimos é um problema muito sério. E esta pessoa realmente precisa ser alertada a este respeito. Se precisamos perdoar até aos nossos inimigos, como nos dissera Jesus, o que precisamos fazer? Precisamos tomar conhecimento do que é a vida, do que é viver, do que é estar encarnado, do que é viver em determinado grupo familiar, do que é estar ao lado da esposa, ao lado desse esposo. Por quê? Porque tudo isso aconteceu no planejamento reencarnatório, do qual cada um de nós tomou parte e aceitou. Foi convidado, de repente, e aceitou. Aceitou para melhorar-se, para criar um grupo de afeto entre essas pessoas. Então, mas o outro não está me compreendendo, não importa. Importa que você compreenda. O outro é o outro. Primeiro melhore-se,
para que você possa melhorar o outro. Porque existem fatos desta ordem, desta maneira. As pessoas querem fazer com que o outro melhore, mas ela não se melhora. Ela permanece a mesma, o outro observa. Ele pode não falar, mas intimamente, fluidicamente, ele capta. Ela quer que eu melhore, mas ela continua a mesma pessoa. Afinal de contas, nós estamos numa faixa vibratória de mudanças. E precisamos compreender a conturbação que está acontecendo no mundo. Também. Porque estamos convivendo com muitos espíritos que estão tendo sua última oportunidade. Inclusive muitos que vieram do exílio, estavam lá no exílio, que já foram para lá há séculos, e lá me parece que retornaram, mas não melhoraram. Estão tendo uma última chance de avançar espiritualmente. Parece-me que isto vai acontecer para muitos poucos. São assuntos que, inclusive, Bezerra trata com muito carinho, com muita atenção. Pois é, meu irmão. E então, nós estamos falando de vingança. Se você, se eu, se nós armazenamos ainda algum vestígio desta peste, procuremos eliminá-la. Como eliminá-la? Muito simples. Muito simples. Aqui está. Seguindo as orientações de Jesus. Procurando entender um pouco mais o que Jesus nos trouxe. Procurando trabalhar um pouco mais o que está na memória existencial, na personalidade. A memória que está marcada na personalidade que tu és hoje. Que tu hospedas hoje. A fim de melhorar o teu caráter espiritual, que está no espírito, que pertence ao espírito. E essa memória existencial, nós só conseguimos alcançá-la, ou ela se torna latente, quando nós estamos em observação ao Evangelho de Jesus. Porque estamos vibrando num passo em que o amigo espiritual, aquele mesmo que nos ajudou no nosso planejamento reencarnatório, e ele vai nos ajudar na lembrança que precisamos ter para os momentos que estamos vivendo, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque na memória existencial estão marcadas todas as ações que precisamos realmente agir. As ações que precisamos tomar conhecimento e agir com elas. Elas estão ali marcadas. É isso mesmo. É como se fosse uma planilha gravada dentro em nós, nesta personalidade que estamos assumindo. Por exemplo, na personalidade que estou hoje, Roberto Vilmar Quaresma. A minha memória existencial é por ela que eu preciso agir para corrigir-me e melhorar o meu caráter. Melhorar a minha memória contínua, digamos assim. Tirar de lá coisas imprestáveis. A partir do momento que eu começo a agir melhor dentro da rota do amor. É isto. É isto que todos nós precisamos. É disto que todos nós estamos carentes. E precisamos realmente tomar conhecimento. Tomar conhecimento do que é vida, do que é viver. Aí me faz recordar uma ligação que tivemos ontem. Aliás,
Esta pessoa já tem ligado para nós algumas vezes. Da Bahia. Sim, lá do interior da Bahia. E então, ontem, conversando com esta pessoa, ela está vivendo um drama. Mas ela vive o drama porque ela quer. Porque quando vivemos drama, é porque nós queremos. Você acha que não? Vai se compreender que sim. O seu marido viajou para um local distante, atendendo às necessidades da empresa em que trabalha, e esta empresa também tem a matriz na cidade em que eles moram. Mas tem lá uma filial em outro lugar, para onde ele foi destacado. Ele já está para lá há praticamente 6 meses e não volta. E deixou, inclusive, de atender a sua esposa pelo celular, pelo zap, enfim. Não a atende mais. Não dá nenhum sinal do que está acontecendo. E ela aqui, vivendo o drama. Ela é uma profissional também. Ela também trabalha na cidade em que vive, né? E mora com a filha. O filho mora distante, apesar também de ser novo, mas mora com a avó em uma outra cidade vizinha. Muito bem. E ela vive um drama. Está ali num desespero só, porque ele não volta e ele quer que ele volte de qualquer maneira, mas ele não volta e deixou inclusive de atendê-la. E então ela entra numa cadeia de desespero, numa cadeia que a faz passar mal. E por quê? E por quê? Pela falta de conhecimento do que é viver. Ela está agoniada pela falta de conhecimento do que é vida, do que é reencarnação, do que é planejamento reencarnatório. E ela está nesse drama realmente por esse desconhecimento. E então estivemos conversando com ela a respeito. Indicamos-lhes, depois de várias ligações que tivemos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Comece a ler. Ligue-nos sempre que você tiver alguma dúvida ou consulte alguém na sua cidade. E daqui mais para frente nós vamos conversar um pouco mais sobre reencarnação, dei-lhe alguns detalhes, sobre planejamento reencarnatório. Procurei aliviá-la dentro do pouco conhecimento que ela tem. Mas me parece que não são tão poucos os conhecimentos, porque ela conseguiu captar alguma coisa. Naturalmente, ela já traz uma bagagem consigo. Então, a gente verifica que muitos dos casos e muitos dos problemas que acontecem na nossa civilização é justamente a falta do conhecimento espiritual. A falta de conhecer o que é vida, por que estás vivendo. Porque a maior parte dos espíritos reencarnam, e quando reencarnam, se ligam nos processos materiais. Esquecem que são espíritos. E nesse arrumar, nessa conexão material, ele automaticamente se afasta da espiritualidade, se deixa levar pelo prazer da matéria, seja ela qual for, seja em que ambiente for, seja que coisa for, não importa. E aí esquece da conexão espiritual. E em esquecendo desta conexão, evidentemente que o que está na memória existencial fica escuro. Ele não consegue alcançar. E o seu amigo espiritual, o seu protetor espiritual, o seu anjo da guarda, como queiram, não importa, não tem acesso para lhe inspirar, porque a sua frequência é uma frequência materialista, ligada simplesmente ao âmbito material.
E o seu amigo espiritual, que está querendo ajudá-lo, não consegue alcançá-lo e fazer com que ele tenha lembrança do que está na sua memória existencial. E a memória existencial está conectada à personalidade, com a finalidade de, em agindo dentro dessas condições, melhorar o caráter. Está diretamente ligado à consciência espiritual. Entendeu-me? É preciso buscar o conhecimento para entender a vida, para entender o que está passando, para compreender por que motivo isto se dá, por que as coisas assim estão acontecendo. E para muitos se livrarem do processo vingativo, porque às vezes não entram na ação, mas fica no pensamento. Tomara que isso lhe aconteça. Eu quero... ele vai ver só. Amanhã vai ser outro dia. As coisas não vão ficar assim. O que é isto? Não é um processo vingativo? Não é estar vibrando vingativamente? Porque o outro cometeu uma ação que não gostou e então eu mando chispa para cima dele. Ora, isso acontece com muitos espíritas, viu? Eu já presenciei isso muitas vezes. Porque também as casas espíritas precisam se atualizar. Não é manter-se no ano de 1950 e 60, como tem acontecido. E eu não falo porque me disseram, não. Eu vivi esta época. Eu nasci na doutrina espírita. E então conhecemos bem o que é doutrina espírita hoje. Porque passamos por todos esses anos dentro da doutrina. Não é? E vemos hoje as casas trabalhando no mesmo ritmo que trabalhavam anos e anos atrás. Não é possível uma coisa dessa. Isso dificulta a compreensão daqueles que chegam na casa espírita, que estão vivendo num mundo completamente diferente daquele mundo de anos atrás, onde a casa espírita ainda hoje permanece. E aí? Tem gente que não gosta quando eu falo isto. Mas não me importa que não gostem. Vivemos a atualidade e nada melhor do que a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito atual. Não é a doutrina espírita que está desatualizada. Quem ficam desatualizados são as casas espíritas, que não seguem a corrente progressiva da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela é progressiva. Ela progride de acordo com os tempos. E é preciso que nós passemos a entender este critério. É preciso compreender tudo isto, a fim de nos afinarmos cada vez mais com o Evangelho de Jesus. Porque permanecer em o mesmo grau é errado. Ou será que, quando eu entrei na escola pública, a metodologia daquela época é a mesma de hoje? Não é verdade? Mudou, não é verdade? Mudou sim. Mas matemática é a mesma. Matemática é matemática, não é verdade? Pois é. Mas com os graus e as frações se tornam mais complexas porque vivemos em um outro tempo. Novos cálculos. Nova maneira de empregar os números. Não é assim? Nova formação com os números, não é isto? Porque já entendemos melhor a matemática. A doutrina espírita é a mesma coisa. A doutrina espírita é muito mais, inclusive, porque é doutrina dos espíritos, e espíritos somos nós. Então precisamos realmente captar esse consenso, entrar nesta estrada para acabar com essas motivações vingativas, inclusive
entre os espíritas. Esses assuntos mexem comigo, porque eu já vivi várias situações dentro das casas espíritas. Situações que não deveriam acontecer. Então, queridas e queridos, que nós possamos cada vez mais nos atualizarmos a modo de compreendermos como devemos empregar os nossos sentimentos. Nos afugentarmos de toda ideia, de toda ação negativa, vingativa ou de qualquer outra ordem inferior. E para que tal aconteça, repito, não há outra maneira, não há outra forma, no estágio em que vivemos, de compreendermos melhor e aprofundadamente o sistema reencarnatório, os processos reencarnatórios, o que acontece nos processos reencarnatórios, como eles se compõem, por como eles se dão e qual a finalidade íntima de um processo reencarnatório para com aqueles que estão vivendo no mesmo grupo familiar, principalmente. E quando eu falo no mesmo grupo familiar, principalmente, eu começo no grupo família, naqueles que vivem sobre o mesmo teto, e vou estendendo, ok? Aí eu já começo a falar em município, em estado, em país. Precisamos realmente sermos uma única família, faço-me entender? Pois é, é isso mesmo. Compreendermos uns aos outros, sem qualquer vestígio de que temos que nos vingar. Isto aconteceu comigo, então eu vou forçar que aconteça com ela, com ele. E nós temos visto isso, feminicídios, todo dia, na televisão. E é por vingança. Ela não quis ficar comigo, então eu elimino-a. Ele não quis ficar comigo, vou mandar matá-lo. Que coisa incrível! Isso é falta de conhecimento da vida. E nós, espíritas, precisamos voltar a falar mais sobre isso tudo. Não temos que ficar mais calados. Precisamos abrir o verbo. Ah, mas ninguém vai aceitar. Não importa. Faça-o e deixe que as coisas processem, que as coisas aconteçam. Elas realmente irão acontecer. E nós temos que ser instrumentos para que isso possa vir a acontecer o mais rápido possível. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso tempo é escasso. Nós gostaríamos de estar falando muito mais a esse respeito e, evidentemente, obviamente, não esgotamos o assunto. Teríamos muito mais a falar, principalmente quando se entra num tema como esse, que aí nós temos que, enfim, penetrar por demais na doutrina dos espíritos. Eu agradeço a atenção de todos, o carinho voltado, mas peço também, com muito carinho, que estudem profundamente o planejamento reencarnatório, que estudem profundamente os processos, o que é um processo reencarnatório, que comece a se entender um pouco mais dentro desta reencarnação que se encontram, porque só assim poderemos ajudar melhor a humanidade e a nós mesmos. A partir do momento que entendemos o que é personalidade, o que é caráter, o que é memória existencial, memória contínua, ambientação reencarnatória, enfim, uma série de outros detalhes que comporta um processo reencarnatório. Minha amiga, meu amigo, que você possa continuar tendo um dia maravilhoso e que os dias seguintes sejam mais esclarecedores para todos nós. Que Deus nos abençoe.